A história da arte, movimentos e estilos que marcaram a época. Olá, queridos amigos do Inteligência Complexa. Hoje, vamos embarcar em uma viagem visual e intelectual através dos movimentos e estilos artísticos que não apenas marcaram época, mas também moldaram a maneira como vemos e interpretamos o mundo ao nosso redor. Pré-história até a antiguidade. Começamos nossa jornada nas cavernas escuras da pré-história, iluminadas apenas pelas chamas que revelam as primeiras expressões artísticas da humanidade. A pré-história é dividida em 3 grandes períodos, cada um com características artísticas distintas. Período Paleolítico e Idade da Pedra Lascada. Data: do surgimento da humanidade até cerca de 8.000 a.C. Arte parietal e rupestre. As primeiras manifestações artísticas ocorreram em cavernas, arte parietal, ou em rochas ao ar livre, arte rupestre. Naturalismo. As pinturas e gravuras retratavam animais e cenas de caça com um alto grau de naturalismo. Esculturas. Figuras femininas como a famosa Vênus de Willendorf, que simbolizavam fertilidade e abundância. Instrumentos. Ferramentas simples feitas de pedra, madeira, ossos e chifres. Período Neolítico e Idade da Pedra Polida. Data: de 8.000 a.C. até 5.000 a.C. Agricultura e criação de animais. Essas atividades se tornaram centrais, refletindo-se na arte através de representações mais detalhadas e cuidadosas. Idade dos Metais. Data: de 5.000 a.C. até o surgimento da escrita, por volta de 3.500 a.C. Evolução da arte. A arte evoluiu com o uso de metais, permitindo uma maior sofisticação e durabilidade das obras. Avançamos rapidamente para as civilizações antigas, onde egípcios, gregos e romanos estabeleceram as bases do que viria a ser a arte clássica. Civilizações antigas. Egípcios, gregos e romanos estabeleceram as bases da arte clássica. Egito. A arte egípcia é marcada pela simetria, hierarquia e religiosidade, com destaque para as pirâmides e sarcófagos. Grécia e Roma. A arte grega e romana enfatizou a beleza do corpo humano, a harmonia e o equilíbrio, influenciando profundamente a arte ocidental subsequente. Idade Média. A Idade Média, que se estendeu aproximadamente do século V ao XV, foi um período de grande influência da Igreja Católica na Europa. A arte medieval é notável por seu foco na religiosidade e no teocentrismo, com Deus como o centro do universo. Os estilos predominantes foram o românico e o gótico. Arte românica. Caracterizada por construções robustas, como castelos e igrejas com paredes grossas e poucas janelas, refletindo uma estética mais pesada e uma função defensiva. Arte gótica. Surgiu como uma evolução do românico, destacando-se pela verticalidade, uso de arcos ogivais e vitrais coloridos, que permitiam uma maior entrada de luz nas igrejas. Esses estilos refletiam a estrutura social hierárquica e estamental da época, com a arte servindo tanto para adornar quanto para instruir o povo sobre temas religiosos. Renascimento. O Renascimento, um despertar em todos os sentidos, onde mestres como Leonardo da Vinci e Michelangelo nos mostram que a arte é tanto uma ciência quanto uma forma de beleza pura. O Renascimento foi um movimento cultural que surgiu no século XIV na Itália, marcando o fim da Idade Média e o início da modernidade. Caracterizou-se pelo resgate dos valores da cultura greco-romana e pelo antropocentrismo, colocando o ser humano e a razão no centro do universo. Os artistas renascentistas buscavam representar a realidade com fidelidade e desenvolveram técnicas como a perspectiva linear para alcançar esse objetivo. O movimento se espalhou pela Europa até o final do século XVI, influenciando todas as esferas da vida, desde a arte até a ciência. Barroco e Rococó. Nos movemos então para o drama do Barroco e a elegância do Rococó, estilos que refletem as complexidades e os excessos de suas respectivas eras. Barroco, século XVII, início do XVIII. Dramaticidade. O Barroco é marcado por um senso de movimento, contrastes fortes e dramaticidade.
Emoção. As obras barrocas buscam evocar emoções intensas e são frequentemente carregadas de simbolismo religioso. Opulência. A arte barroca é rebuscada e ornamental, refletindo a opulência da época. Rococó, meados do século XVIII. Leveza e elegância. O rococó é caracterizado por sua leveza, elegância e uso de cores claras. Decoração. É um estilo decorativo com ênfase em linhas curvas, assimetria e motivos florais. Hedonismo. As obras rococó muitas vezes retratam cenas de lazer da aristocracia, refletindo um caráter hedonista. Neoclassicismo e romantismo. O neoclassicismo nos traz de volta a sobriedade e a ordem, enquanto o romantismo nos liberta com sua paixão e emoção desenfreadas. Ambos foram movimentos artísticos significativos que surgiram na Europa entre os séculos XVIII e XIX, cada um com suas características distintas. Neoclassicismo, final do século XVIII, meados do século XIX. Influência clássica. Inspirado na arte e cultura da antiguidade clássica, especialmente greco-romana. Racionalismo e idealismo. Valorizava a razão, a ordem, a clareza e o idealismo, em contraste com o estilo anterior, o rococó. Temas. Focava em temas mitológicos, históricos e morais. Estética. Buscava a harmonia, a simplicidade e o equilíbrio das formas. Romantismo, final do século XVIII, meados do século XIX. Emoção e individualismo. Enfatizava as emoções, a imaginação e a individualidade, em oposição ao racionalismo neoclássico. Natureza e exótico. Valorizava a natureza, o exótico e o passado medieval. Revolução e liberdade. Muitas vezes associado a ideais revolucionários e a busca pela liberdade. Ambos os movimentos refletiram as mudanças sociais e políticas de suas épocas, influenciando profundamente a arte e a cultura ocidentais. Impressionismo e pós-impressionismo. Com o impressionismo, aprendemos a apreciar o momento, e com o pós-impressionismo, somos encorajados a olhar além da superfície. O impressionismo foi um movimento artístico que surgiu na França na década de 1870. Caracterizou-se pela representação das variações da luz e cor, capturando a impressão visual de um momento, muitas vezes com pinceladas soltas e rápidas. Artistas como Claude Monet e Edgar Degas são figuras centrais desse movimento. O pós-impressionismo, que se desenvolveu a partir da década de 1880, foi uma reação ao impressionismo, buscando uma maior expressividade e estrutura nas composições. Este movimento incluiu artistas como Vincent van Gogh e Paul Cézanne, que exploraram novas técnicas e abordagens para a cor e a forma, influenciando o desenvolvimento da arte moderna. Modernismo. O modernismo nos desafia com suas formas abstratas e sua rejeição das normas tradicionais, pavimentando o caminho para a arte contemporânea. O modernismo foi um movimento artístico e cultural que emergiu no final do século XIX e se estendeu até meados do século XX. Ele representou uma ruptura com as tradições do passado e buscou estabelecer uma nova linguagem visual e literária que refletisse as mudanças e incertezas da época. Caracterizou-se pela rejeição ao academicismo. Os artistas modernistas buscavam novas formas de expressão, afastando-se dos padrões clássicos e acadêmicos. Experimentação. Havia uma forte tendência à experimentação com formas, cores e técnicas. Diversidade de estilos. O modernismo abrangeu diversos estilos e movimentos, como o cubismo, o futurismo, o expressionismo, entre outros. Influência tecnológica. As inovações tecnológicas, como a fotografia e o cinema, influenciaram a arte moderna, assim como os impactos da Revolução Industrial e das guerras mundiais. Artistas como Pablo Picasso, Vassily Kandinsky e Salvador Dalí são alguns dos nomes notáveis associados ao modernismo, que deixaram um legado duradouro nas artes visuais, na literatura e na arquitetura. Encerramos nosso vídeo com uma reflexão sobre como a arte continua a evoluir e a influenciar nossas vidas. A arte não é apenas um espelho da sociedade. Ela é uma força motriz que impulsiona a inovação e a mudança.
Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nossos futuros vídeos explorando cada movimento em detalhes. Até a próxima! Um abraço!